A internet entrou com tudo e permanentemente em nossas vidas há muito tempo. Segundo a pesquisa mais recente, hoje uma pessoa gasta em média mais de 6 horas e meia por dia no mundo virtual. Ao mesmo tempo, 92% dos internautas assistem constantemente qualquer conteúdo de vídeo pela internet. Mas não se apresse para declarar a morte das televisões de vez. As pessoas continuam assistindo a programas de TV, assim como antes, só que em outras plataformas. Em geral, a televisão sempre fez parte da vida das pessoas, e por algum motivo mágico, as pessoas tendem a acreditar em tudo o que dizem do outro lado da tela. E vale a pena? Como se vê, nem sempre. Continue assistindo, porque hoje falaremos sobre as 5 maiores revelações de programas de televisão na história da mídia moderna. E pode acreditar, você ficará surpreso. Man vs. Wild. Este é talvez um dos programas mais bem-sucedidos e conhecidos da Discovery Channel na história do canal. Neste programa, o apresentador americano Bear Grylls experimenta todas as dificuldades da vida selvagem. A propósito, sua candidatura não foi escolhida por acaso. No passado, Grylls serviu nas Forças Especiais Britânicas. Portanto, por muitos anos, os espectadores acreditavam na veracidade do seu programa, onde ele mostrava claramente como conseguir comida e moradia em um ambiente completamente desconhecido. Por exemplo, em uma ilha deserta após um acidente de avião. Infelizmente, depois que o programa acabou, descobriu-se que a maior parte dele foi construída com base em cenas falsas. Bem, em primeiro lugar, na vida real, Grylls não é um especialista em sobrevivência, como havia sido dito desde o início das filmagens do programa. Na verdade, ele nunca nem se interessou por este assunto antes. De fato, ele serviu 3 anos no Serviço Aéreo Especial Britânico, mas isso não é suficiente para se considerar um especialista numa tarefa tão difícil, que exige muita experiência. Em segundo lugar, verificou-se que nos bastidores do programa, Grylls nem sempre vivia em condições tão selvagens, como foram anunciadas no programa. Muitas vezes, seu ambiente de sobrevivência não era uma selva perigosa, mas um quarto de hotel com serviço de spa. O que você acha desse extremo todo? Em terceiro lugar, nem todas as técnicas mostradas por Grylls no programa são aplicáveis na prática. Por exemplo, em um dos episódios filmados no deserto africano, o apresentador mostra que em condições de seca, a água pode ser obtida nas fezes de um elefante. Precisa ainda dizer que isso é perigoso? Depois disso, basta apenas adivinhar quem da equipe de filmagem teve a ideia brilhante de despejar nisso, digamos, uma substância engarrafada para criar várias fotos espetaculares. Isso sem mencionar o fato de que algumas das técnicas de sobrevivência mostradas por Grylls, segundo especialistas, são simplesmente incompatíveis com a vida. O programa de Grylls também foi feito em outras cenas de produção, como por exemplo, no caso de animais alugados. Os produtores apresentavam o programa como se Grylls conhecesse por acaso o dono do animal desesperado por ajuda. Obviamente, a principal tarefa de Grylls era domar esses animais. And if he threw it, that quick thinking probably saved his life. O que ele fazia de maneira brilhante, até porque eles já haviam sido pré-treinados. Isso não parece muito inspirador, não acha? Bem, se depois de tudo isso você ainda tem alguma dúvida sobre a falsidade desse programa, então vale a pena dizer que em 2008 o próprio Grylls admitiu sua culpa por filmar as cenas falsas. Depois de toda essa revelação, você ainda sente vontade de assistir a esse programa? Talvez sim, porém mais como um filme do que como um guia de sobrevivência. Pawn Stars. Este programa no canal de televisão History quebra recordes de audiência de reality, muitas vezes superando seus concorrentes na originalidade do conceito. O programa fala sobre a única casa de penhores da família em Las Vegas, onde 3 gerações de homens da família Harrison avaliam e compram itens diferentes e incomuns. Mas a coisa mais interessante no programa não é nem os objetos em si, mas seus donos. Assim, os espectadores podem ouvir em primeira mão as histórias incríveis de suas vidas, bem como assistir os problemas intermináveis dentro da própria loja. Após o lançamento em 2009, o programa rapidamente ganhou grande sucesso na televisão americana. Os negócios dos donos da loja de penhores subiram com força sem precedentes. Se antes do início do projeto, o número de visitantes raramente ultrapassava 100 por dia, então, apenas um ano depois, chegou a 1000. Gostaria de saber como é que todas essas pessoas realmente gravam este programa? Ainda precisa dizer que todos os negócios mostrados na tela, é claro, são planejados com antecedência e sem surpresa para nenhuma das partes envolvidas? All right, so 25, no problem. You give me 40,000, I walk out the door. Maybe. 35. I go 26. 27,500. We got a deal?
Great. No momento de filmar, todos os visitantes que supostamente, de repente, aparecem na loja de penhores já conseguiram assinar um contrato com a empresa de televisão antes e têm tempo de sobra para contar várias vezes suas histórias aos produtores e descobrir o preço com quem podem negociar suas joias. E às vezes, esses clientes são patos completamente enganadores que nada tem a ver com o objeto que está sendo hipotecado. Outra triste notícia para os turistas que viajam para Las Vegas em busca do mesmo lugar do reality é que eles não encontrarão os personagens principais do programa neste local, embora essa seja toda a ideia do programa. De fato, todos os 4 personagens pararam de trabalhar aqui imediatamente após o início do projeto e aparecem no local apenas durante o período de filmagem, quando a área está fechada para visitantes. Pimp My Ride. Será que tem alguém nascido nos anos 90 que nunca tenha assistido a esse programa na MTV? Lembra como o rapper americano Xzibit entregava carros super bacanas e reformados aos participantes? Check out your brand new ride. No way, that is not my Infelizmente, nem tudo era tão reluzente como mostrava no programa. Um dos participantes do projeto, Justin Derringer, que ainda era adolescente na época das filmagens, contou aos jornalistas sobre sua experiência. O cara garante que após as cenas finais do seu novo carro terem sido filmadas, a equipe imediatamente removeu boa parte do ajuste feito. Acontece que todos aqueles enfeites de carro só eram necessários para serem mostrados na câmera. E outro participante do projeto conta que parte do equipamento instalado não funcionava em seu carro, como por exemplo, as telas luxuosas no banco de trás. I got it, there's the hole. Touchdown, touchdown, Às vezes, chegava a ser absurdo, algo como instalar um tubo de escape falso no lugar de um silenciador, que o carro não tinha. Os especialistas do programa provavelmente devem ter decidido que, afinal de contas, a coisa principal era parecer bacana. Você acha que essa enganação toda para por aí? Não para não. Lembra das cenas emocionantes que Xzibit aparecia de repente na porta da casa do próximo participante, antes de mostrar a ele um carro novinho em folha? Então, acontece que muitas vezes essas casas nem sequer pertenciam aos participantes. De fato, as cenas foram filmadas em locais anteriormente filmados pelos produtores, e os momentos de explosões eufóricas durante o recebimento do carro novo eram frequentemente retiradas da 3ª ou 5ª tomadas, após instruções para mostrar mais entusiasmo. A propósito, outra revelação importante que é relevante para todos os programas é sobre essas mudanças e reformas repentinas que acontecem do dia para a noite. Você realmente pensou que todo esse milagre acontece em alguns dias, assim como no próprio programa? Mas não é bem assim. No Pimp My Ride, por exemplo, os participantes tinham que esperar pelo menos 6 meses por seus carros. Hell's Kitchen. Você não precisa ser fã de culinária para conhecer esse cara de primeira vista. Até porque muitos memes foram feitos com ele. Gordon Ramsay é conhecido em todo o mundo por seu caráter explosivo e pelo hábito de gritar exaustivamente com os cozinheiros por qualquer erro que tenham cometido. O programa mais famoso com sua participação, chamado Hell's Kitchen, está na televisão americana pela 18ª temporada consecutiva e nunca deixa de agradar ao público. A sua principal trama é a competição dos participantes pela posição de chefe em um restaurante famoso, onde as cenas da cozinha profissional são substituídas por um drama sem fim no âmbito do reality show. Vamos tentar descobrir o quanto disso é realmente verdade? Vamos começar com o fato de que nunca ninguém esteve envolvido em uma briga com Ramsay na história do programa, mesmo que alguém quisesse. Come on with the Wellingtons. Isso é simplesmente impossível. No set, o chefe está cercado por um exército de guarda-costas, que corta logo pela raiz qualquer tentativa de agressão contra ele. No entanto, a atmosfera psicológica no programa realmente deixa muito a desejar. E não é por menos, os participantes ficam esperando por noites sem dormir, ouvem gritos constantes de Ramsay, além do monitoramento das câmeras durante 24 horas por dia. O estresse a que os concorrentes são expostos é tão grande que muitos deles começam a fumar bem no set. Na segunda temporada, por exemplo, havia apenas 2 fumantes entre os participantes, e no final da temporada, esse número subiu para 10. Talvez você pense, mas todo esse estresse provavelmente vale a posição de um chefe em um restaurante bacana, mas nem tudo é tão simples. Acontece que mesmo em caso de vitória, o recebimento do prêmio não é garantido. Isso aconteceu no caso da vencedora Holly Hugade, que participou da 7ª temporada do programa. A jovem recebeu o cargo de chefe em uma das instituições mais famosas de Londres, chamada Savoy, mas não conseguiu um visto para trabalhar no Reino Unido. Holly criticou Gordon Ramsay e o acusou de simplesmente não querer vê-la em um de seus estabelecimentos mais respeitáveis. Em vez de um cargo, Holly recebeu uma compensação monetária. E aqui vai mais um detalhe revelador. Você acha que os erros de cálculo na culinária são inteiramente culpa dos participantes? Muitas vezes, os produtores tomam medidas sujas. Por exemplo,
trocam os ingredientes da cozinha a fim de esquentar o clima no set. A propósito, o restaurante onde os participantes competem uns com os outros não é um restaurante de verdade, mas um pavilhão de filmagem comum. Storage Wars. O conceito deste show é baseado em um negócio desenvolvido nos Estados Unidos com o armazenamento de pertences pessoais em armazéns especiais. Só quando ninguém paga pela utilização das instalações durante muito tempo é que o seu conteúdo tem que ser vendido em leilão. Este é o principal conceito do programa, que se concentra em tesouros antigos de armazéns e pessoas que tentam se apossar deles. E pode acreditar, as emoções aqui se esquentam e muito. So you can give me some problems, mother. Give me any because I don't need you. Oh. Bem, pelo menos é isso que mostra na tela da TV. De fato, tudo aqui é muito mais banal. Os itens incríveis que os organizadores de leilão supostamente encontram subitamente em armazéns são encontrados e estrategicamente colocados com antecedência. That's it. You got it. Okay. Wow, look at that. You got beans and everything. A maioria das cenas, incluindo leilões emocionantes, são filmadas de acordo com o roteiro. E além disso tudo, muitas vezes quem paga pelo lance é o próprio canal e não o participante do leilão, que faz parte das filmagens. Ou seja, isso significa que tudo o que acontece na tela não passa de uma grande farsa, organizada pelos produtores. Será que ainda vale a pena assistir a esses programas, classificados de reality, depois de tais revelações? Isso dá muita dúvida. Dá até para classificar todos esses programas com gêneros de filmes fictícios, já que eles são tão fantasiosos quanto esses filmes.